como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Aleluia! Você pode aplaudir a Ele. Se você tem motivos para agradecer, aplauda mais forte. Exalta Ele, fala com Ele. Essas palmas são para exaltar o Senhor, glorificar o Senhor. Fala com Ele. Deus, eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas o Senhor me habilitou e me deu a oportunidade de estar nesse lugar, te louvando, te glorificando, teu santo nome, em nome de Jesus. Boa noite, povo de Deus. Vamos tentar de novo. Foi quase bom. Boa noite, povo de Deus. A Yara lá quase escutou, não foi? Boa noite, povo de Deus. A graça e a paz. Você está feliz nessa noite? Ou você está tão preocupado quanto eu? Aí é tranquilo, né? Já pegou na mão desse irmão lindo, essa irmã linda aí do seu lado? Se não fez, faça isso. Pegue na mão dele, pegue na mão dela, fala com ele, fala com ela. Esse não é outro lugar a não ser a casa do Pai. Dá um abraço bem caloroso se você tem intimidade com essa pessoa e fala com ele: que bom que você está aqui, para a gente poder louvar e exaltar o nome dele, em nome de Jesus. Se já fez, se está preparado, pode tomar o seu assento aí. Aleluia. Glória a Deus. Quantos estão nos visitando pela primeira, segunda vez? Faz assim para mim, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Sejam bem-vindos, tá? Fiquem à vontade. Essa aqui é a casa do Abba. Nós temos o rico privilégio hoje e a responsabilidade de ministrar uma palavra para essa igreja. E confesso, irmãos, quando o pedido veio, quando o pedido chegou, irmãos, eu falei: Pai, tem misericórdia, porque Deus, Ele sempre vai te usar, meu irmão, mediante aquilo que você tem, aquilo que você é, e a capacidade que Deus, Ele já colocou sobre a sua vida. A Bíblia fala que quando Isaac chamou Esaú, ele liberou uma palavra, falou assim: filho, vai até o campo, ou melhor dizendo, pega a sua aljava, o seu arco, vai até o campo e prepara um alimento para mim, porque eu vou passar para você a bênção da primogenitura. Mas o mais interessante não é passar a bênção, é porque o pai conhecia o filho, sabia o que o filho podia fazer e conhecia a habilidade que o filho tinha. Então nessa noite não é diferente. Talvez você não tenha uma eloquência para pregar, talvez você não tenha uma eloquência para orar, talvez você não toque igual os irmãos aqui com tanta excelência, né, irmãos? Talvez você não cante igual as irmãs, os irmãos cantaram aqui, e eu também não canto, irmãos. Eu até brinco: se eu cantar, o povo vai desviar. Então eu prefiro nem tentar, pastor. Então a gente fica no pouco que Deus nos deu, que é no conhecimento, que é na oração, que é no ensino. Então Deus, Ele sempre vai te usar, irmãos, naquilo que Ele sabe que você pode exercer a sua função. Como assim? A Bíblia fala da seguinte maneira, que Deus, Ele vai dar os dons segundo a necessidade da igreja. E qual é a necessidade? Talvez eu olho para você, você olha para mim, eu tenho uma necessidade que talvez eu não conheça, Reginaldo, mas quem está de fora vai ter uma visão mais ampla do que eu. E geralmente quem está no meio da luta, pastor, no meio da batalha, talvez não sabe
como sair, como escapar de tanta luta, tanta dificuldade. Mas também tem, Alexandre, quando Deus, Ele coloca pessoas pontuais na nossa vida para nos dar a direção, para mostrar, porque quem está de fora, meu irmão e minha irmã, ele sempre vai ter uma visão mais ampla do que você está passando. Quer ver? Chega na sua rua e pergunta assim: você conhece o meu irmão A, B, C ou D? O seu vizinho vai dizer: o Robert, por exemplo, vou pegar o meu exemplo aqui, que é um filho que eu gosto muito dele. Se chegar lá no Barreiro de Cima e perguntar: você conhece o Robert? As pessoas vão dizer assim: ele mora em tal rua, é aquele que é personal trainer sim, é aquele que tem um carro branco sim, é aquele que a esposa dele é assim, assim. Então quer dizer, as pessoas que estão do lado de fora, elas vão falar como você é, o que você tem, a forma que você fala, porque a sua visão é uma, mas quem está de fora é outra. Se eu escrever aqui o número 6 muito grande, para mim ele vai parecer o 6, mas para o Alexandre vai parecer o 9. Aonde você quer chegar, pastor? Se eu tiver uma mentalidade e o Alexandre tiver outro, e meu irmão e minha irmã, nós nunca vamos chegar no mesmo lugar. Mas se eu mudar a minha rota, mudar a minha direção e andar lado a lado com o Alexandre, a visão que ele tiver é a mesma que eu vou ter. Eu vi o 6, mas agora caminhando com ele, andando com ele, eu vou ter a mesma visão que ele tem. E é sobre isso que eu quero liberar sobre a tua vida. Já estamos entrando, ou vamos entrar daqui uns dias, no terceiro mês do ano. Já estamos indo para o terceiro mês do ano. E nesses 3 meses, o que você fez? E a palavra que o Senhor me deu foi: eu tenho 3 palavras: um plano, um propósito e um objetivo. Se nós não conseguimos entender qual é o nosso plano, qual é o nosso objetivo, a gente não vai saber aonde a gente vai chegar. Eu falei pela manhã aqui que no ano de 1998, precisamente em agosto, eu um dia saí da minha casa e falei, não pedi conselho para ninguém, mas eu sentia dentro de mim que eu precisava de uma mudança. Aí fiquei sabendo, Alexandre, que um primo meu estava indo na igreja. Eu falei, vou lá conhecer isso também. Entrei em agosto de 1998 e de lá não saí mais, Michael. Aí quando foi em dezembro de 1998, eu desci as águas. Meu irmão, pensa em alguém que orava para todo mundo, irmão. Todo mundo, porque eu queria que as pessoas recebessem aquilo que eu tinha recebido. Aceitei Jesus em agosto, em setembro fui batizado com o Espírito Santo. Quando foi em dezembro eu já me batizei, porque eu queria receber tudo aquilo que já tinha sido liberado para a minha vida. Eu não queria perder nada. Certa feita, em um dos primeiros cultos, alguém falou assim, tá vendo o seu pastor ali? Se você quer que ele seja abençoado, levante as suas mãos, ore por ele. Tudo aquilo que você liberar para a vida dele, vai vir dobro. Eu falei, pá, Senhor, que esse homem seja usado por Deus. Senhor, que esse homem seja uma ferramenta nas mãos de Deus. Senhor, que a palavra desse homem chegue nos 4 cantos dessa terra, porque o que era para ele, eu também queria para mim. Meu irmão, o pastor ia para a direita, eu olhava para a direita. O pastor ia para a esquerda, eu ia para a esquerda, porque eu queria aquilo, irmãos. E eu não tirei nenhuma vírgula, Nath. Eu não perdi a intensidade de nada daquilo que Deus colocou. E eu falei pela manhã que quando eu chegava dentro de casa, só tinha um que era convertido, que era eu. E eu falava assim, Jesus, essa era a minha oração. De que adianta? Eu vim de cultos maravilhosos, mas quando eu chego dentro de casa, meu pai prostrado de bebida, a minha mãe que não conhecia a Deus, as minhas irmãs que não serviam a Deus. Só quem está passando, ou quem já passou, sabe dificuldade que é. Mas eu tinha um plano, eu tinha um propósito e eu tinha um objetivo. Porque certa feita levantou uma irmã, como a gente diz hoje, já viu aquela irmãzinha do coque? Deus usou para me abençoar, irmãos. Deus usou a irmãzinha do coque. A irmãzinha do coque falou comigo assim, meu filho,
Deus tem um plano muito grande na sua vida. Eu falei, amém, Jesus, eu tomo posse. E aquilo entrou, irmãos, eu não abri mão daquilo. Eu me lembro, certa feita, você vai rir, mas é engraçado, mas amém, irmão. Tinha o coral na igreja. E quem entrou pro coral? Mas no meio do coral, todo mundo cantando, ninguém sabe quem que é ruim, não é assim? Eu, meus irmãos, eu cantava, era muita gente, tinha uniforme, irmão, tinha sabor, era o trem mais chique do mundo. E eu tava lá, no meio. Mas só depois que eu fui descobrir que eu não era ruim, eu era péssimo para cantar. Aí eu desisti. E uma dessas feitas que o coral ele ia, a gente ia fazer uma apresentação, a gente saía muito para cantar fora. A gente descendo, a senadora vindo com ele, para o menino perto da gente, chorando, desesperado. Vocês não viram a minha carteira? Perdi minha carteira, perdi meus documentos. Irmão, não me pergunte por quê. Nós começamos a evangelizar aquele menino. Estava tendo copo de Itatiaia ali, no Vale de Jatobá, a rua cheia. E nós começamos a falar de Jesus para aquele moço. Ele, moço, eu sou desviado. Eu falei, eita glória, fomos no local certo. E começamos a pregar, a evangelizar. Naquele momento, no meio da rua, aquela pessoa resolveu a reconciliar com o Senhor. Por causa daquilo que ele tinha perdido, virou para ele salvação e vida eterna. Porque quando nós temos um plano, um propósito e um objetivo, qual que é o segredo, qual que é a fórmula, qual que é a igualdade, é chegar aonde Deus preparou para que eu e você chegássemos. E é sobre isso que eu quero ministrar para vocês, sobre plano, propósito e objetivo. E aonde o Senhor quer entrar, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3, em nome de Jesus. Se encontrar, diga comigo, eu sou salvo, pastor. Jesus salva mais gente aí. Eu quero encontrar, diga, eu sou salvo, pastor. Essa salvação sua está muito fraca. Você está salvo mesmo? Mas você que não achou também, diga, eu sou salvo, pastor. Amém. Bendito ó Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em quem? Em Cristo Jesus. Como também Ele me elegeu, te elegeu, em algumas versões diz que Ele nos predestinou, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E essa palavra santo, volta um pouquinho, filho. E essa palavra santo, a tradução dela quer dizer, não é uma pessoa que não peca, não é uma pessoa que é perfeita. Essa palavra santo quer dizer uma pessoa separada. Aleluia. Versículo 5. E nos predestinou, ou o que quer dizer, Ele me predestinou, Ele te chamou, Ele te nomeou, Ele já te selou para filhos da adoção, por quem? Por Cristo Jesus em si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, ou em outras versões quer dizer, pelo beneplácito da sua glória, para louvor da glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado, em quem temos a redenção pelo sangue e remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que Ele fez abundar para conosco toda sabedoria e prudência. Com qual objetivo? Que descobrimos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera sobre a minha vida e sobre a sua vida, em nome de Jesus. Meu irmão, mediante a tudo isso, a pessoa talvez ela, quando chegou o convite, esse ano Deus ele liberou algo para a minha vida, porque todos os anos
A gente sempre faz tantos planos. E às vezes a gente que é pregador, talvez você não saiba, né? Às vezes tem dia que nós não temos mensagem, irmãos. Tem dia que a gente sobe aqui pela graça e pela misericórdia. Talvez você não saiba, já teve dias que eu subi aqui, irmãos, que a mensagem, ela chegou quando eu estava aqui, ó, e eu orando, falando, Deus tem misericórdia dentro de mim. E às vezes quem está sentado aí fala assim, nossa, o pastor estudou demais, a pastora estudou demais. Deus, irmãos, é graça, é unção. Já teve dia, irmãos, que eu falei, Jesus, irmãos, eu estava aqui, eu falei, Deus, se o Senhor não é comigo, eu não sei o que eu vou fazer. Deus, Ele sempre tem suprido, porque nós sabemos a responsabilidade que é sobre as nossas vidas. E o Senhor lançou um desafio sobre a minha vida, e quando o Senhor lança um desafio, eu falo assim, Senhor, tem misericórdia. E Deus liberou para a minha vida, para me ministrar, para me pregar textos que eu ainda não tinha ministrado. Falei, nós, Jesus, o que eu vou fazer, Pai? Talvez você não sabia, mas agora você está sabendo. Na última ministração nós falamos sobre o livro de Tessalonicenses, e essa noite eu quero falar sobre o livro de Timóteo. A Bíblia nos relata que esse moço chamado Timóteo, ele era um rapaz novo, ele era um pastor assim já consagrado, mas ele, Michael, ele, em certo tempo da tua vida, ele teve que fazer uma escolha, num plano, um propósito e um objetivo. E a Bíblia nos fala no livro de Atos que esse moço, o nome da sua mãe era Eunice, e a Bíblia fala que a mãe era judia, mas o pai não era judeu, o pai era grego. Então eu imagino, quando Timóteo estava pequeno, eu imagino a sua mãe pegando ele pelo braço e falando assim, filho, eu quero te ensinar, eu quero te mostrar qual é o caminho, qual é a verdade, qual é a vida. Vem cá, filho, eu vou te ensinar tudo aquilo que o Deus Todo-Poderoso, Ele fez através desse povo chamado judeu. Então, Timóteo, eu quero te ensinar da seguinte maneira. Lá atrás, quando não existia nada, tinha um povo que foi para o meio do Egito, e Deus levantou um homem chamado José, e Deus colocou uma graça tão grande sobre a vida dele. Aonde aquele homem colocava as mãos, havia prosperidade. Aonde aquele moço colocava a sua direção, Deus colocava as suas mãos. Então aquele povo foi crescendo, mas chegou um dia, Timóteo, eu quero te dizer algo, que aquele homem chamado José, ele veio a morrer, ele faleceu. Então, inesperadamente, a história do nosso povo, ela começou a mudar drasticamente, mas não para o lado bom, mas para o lado ruim. Eu imagino agora Timóteo falando, mãe, então o que aconteceu? Levantou um rei que não conhecia José, que não respeitava o Deus Todo-Poderoso, que estava com medo do povo tomar conta do Egito. Então começou a escravizar, a colocar o povo na peleja. Aquele povo que sorria, agora já não sorri mais. Aquele povo que exaltava Deus, agora já não exalta mais. A única coisa que aquele povo, ele dizia, Senhor, levante alguém para nos tirar dessa escravidão. Senhor, levante alguém. E a Bíblia fala, Timóteo, que Deus levantou um moço chamado pelo nome de Moisés. Então aquele moço entendeu qual era o plano, qual era o propósito, qual era o objetivo. Ele ouviu, obedeceu e começou a fazer à risca tudo aquilo que Deus tinha determinado que era para ele fazer. Então Timóteo, certa feita, ele já foi lá do Egito, começou a trazer o povo para atravessar, para chegar para o outro lado. E com qual objetivo, mãe? Para ir uma terra, para adorar a Deus, para exaltar o Deus Todo-Poderoso. Mas para que, mãe, ele ia exaltar? Então Eunice falava com Timóteo, porque o Deus Todo-Poderoso disse, eu quero que vocês vão para o outro lado, para me adorar, para exaltar, porque eu tenho uma terra que ela manda leite, que ela manda mel. Vocês não vão estar no período de tristeza, mas eu vou transportar vocês para o período de alegria. Aonde tinha choro, vai ter alegria. Aonde tinha tristeza, vai ter felicidade. Aquele que chorava na minha presença não vai chorar mais. Aquele que não tinha mais esperança, que só sabia fazer tijolos, saiu dali com dinheiro, com ouro, com prata, com bois. Ele não saiu de mãos abanando. Mãe, que interessante. Mas aí, macho,
Eunice continuou dizendo, eu imagino, irmãos, a Bíblia não fala isso, eu imagino Eunice falando para ele assim, mas chegou certa feita, que no meio dessa travessia tinha um mar que era muito grande, chamado, Timóteo, de Mar Morto. E aí, mãe, o que eles fizeram? Moisés orou a Deus e disse assim, Senhor, será que o Senhor não está vendo que na frente nós temos o mar, atrás nós temos Faraó, eu não sei o que eu vou fazer. Aí a Bíblia diz, eu não sei, irmão, de que forma que Deus falou, mas eu imagino Deus sussurrando no ouvido de Moisés, porque cada um de nós, meu irmão, que temos intimidade com Deus, Deus fala de uma forma, Deus fala de um jeito. Então, meu irmão, se Deus te falar de uma forma inesperada, a única coisa que você precisa dizer é falar, Senhor, eis-me aqui, usa-me, faça segundo a tua vontade, do jeito que você quer, da maneira que você quer, porque tudo é por Ele, para Ele são todas as coisas. Eu imagino, Márcio, Deus sussurrando no ouvido de Moisés, o que você tem na mão? Apenas toque, apenas toque. E a Bíblia diz que Moisés tocou e as águas se abriram de um lado para o outro. Deus abriu aquele mar. Talvez você não sabe, mas a multidão naquele momento eram aproximadamente 5 milhões de pessoas, sem contar o ouro, sem contar os bois, sem contar os gados, sem contar nada. Era aproximadamente 5 milhões de pessoas. Mas quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente pensa assim, o mar se abriu, o povo passou, rapidinho, não é assim que a nossa mente imagina? Mas eu quero te dizer, não. Alguns estudiosos começam a dizer, da primeira pessoa que passou até Moisés passar, que foi o último, foram aproximadamente mais de 20 horas. Deus não precisa, Márcio, de tempo. Deus não precisa de estações. Se preciso abrir as águas durante 20 horas, Ele abre. Se precisar levantar pessoas para honrar a tua vida, Ele vai levantar. Se for preciso enxugar as tuas lágrimas onde ninguém vê, Ele vai enxugar. Mas de uma coisa, não abre mão do plano, nem do propósito e nem do objetivo. Ele manda te dizer, eu sei de onde eu te tirei, e eu sei como o inimigo tem se levantado grandemente, tentando te levar para trás, te colocando dentro do teu coração situações que o inimigo tem falado, antes não era assim, mas hoje, filho, tu está na minha presença, ainda que caminhando, não abra mão, filho, nem do plano, nem do projeto e nem do objetivo. E Deus sustentou o mar aberto aproximadamente 20 horas. Pastor, o senhor começou a falar da sua família? Sim. Porque em 98 eu orei em 1 ano, pastora. Eu orei em 1 ano, eu jejuei em 1 ano, todos os dias. Não recuei nem um dia. E quando não estava orando, a União dos Apóstolos tinha uma rádio. E todos os dias à meia-noite eu estava lá. Jesus salva minha família. Jesus salva minha família. Jesus salva minha família. A cruz está pesada, eu não estou conseguindo. Senhor, levanta. E Deus foi salvando, um por um. Deus foi salvando, um por um. A palavra do Senhor foi chegando em casa, um por um. E para a glória de Deus, eu posso dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. E essa era aquilo que Timóteo ouvia. Ele ouvia aquilo que a mãe dizia, mas por outro lado ele ouvia também aquilo que o pai fazia, aquilo que o pai falava com ele.
O pai não era crente, mas mesmo não sendo crente, ele se casou com uma mulher judia. Eu não sei, irmãos, a Bíblia não fala, mas eu imagino que a mãe falava coisas espirituais e o pai falava das coisas terrenas. O pai falava das conquistas, o pai falava da guerra, o pai falava daquilo que ele sabia e era habilidoso em fazer. E é aqui que eu entro. Quem nós temos dado ouvido? Para a voz do Senhor que fala coisas espirituais, ou para a voz do pai, do inimigo, que falam coisas terrenas? O que a gente tem feito? Dado ouvido para coisas que são espirituais, ou nos apegar nas coisas materiais, nas coisas físicas? Porque nós lemos aqui que todas as bênçãos, elas são manifestas, irmão, nas regiões celestiais. Nada acontece, meu irmão, minha irmã, aqui no mundo físico. Não chega daqui para lá, chega de lá para cá, porque a Bíblia diz que o véu rasgou de cima para baixo, e hoje nós temos livre acesso a Ele, para clamar, para adorar. Então todas as coisas, elas acontecem primeiro nas regiões celestiais, e é de lá que vai vir a bênção para a minha vida, para a sua vida e para a sua casa. E o mais lindo é que em meio ao pai, em meio à mãe, porque você que é pai, você que é mãe, você vai me entender. Tem coisas que o filho, ele pega da mãe. Não é assim? Amém ou não amém? Tem coisa que os filhos pegam do pai. Não é assim, irmãos? Me ajuda aí, me ajuda aí, pais. Dá um glória a Deus aí, você que é pai. Amém. Pensei que eu estava sozinho, Jesus. Estou não, né? Estou sozinho não, né, irmãos? Amém. Quando a coisa está difícil, a mãe vai lhe dando, não é assim? Mas quando precisa de algo mais pesado, a mãe fala assim: vou chamar quem? Aí o pai chega. Pai, acho que o problema resolveu. A criança não quis tomar banho. Já falei para ir tomar banho 1, 2, 3 vezes. Aí o pai chegou, a criança vai correndo. Porque tem coisas que nós aprendemos com a mãe, mas tem coisas que nós aprendemos com o pai. E o que você tem feito? Se apegado nas coisas espirituais ou se apegado nas coisas materiais? E Timóteo, naquele decidiu escolher as coisas espirituais. E talvez você não saiba, Timóteo, ele tem uma evidência, algo que talvez você não saiba, e eu vou te ensinar nessa noite. E Timóteo, ele tinha uma doença, não sei qual, mas ele tinha um problema, porque na carta de Timóteo, Paulo, ele menciona isso, que Timóteo, ele tinha uma pequena doença, não sei se era grave, ou não sei se era grave, mas na carta de Timóteo, Paulo, ele fala isso. E eu pego mais ou menos como os pastores aqui da casa do Aba. Talvez você olhe para nós e diga assim: não tem problema nenhum, pastor, tá tudo bem. Você viu como Deus usa a pastora Ellen no fogo? Não tem problema nenhum, não tem dificuldade nenhuma, não está faltando dinheiro. Como tem meu irmão ali, ó, como meu irmãozão ali disse, só tem picanha na casa. E quando ele fala assim, eu falo: amém, Jesus. Aí, viu aí, né, irmão? Não tem problema nenhum. Mas mal sabem, né, os problemas que a gente tem. Para subir nesse altar, irmãos, certa feita, nós éramos de uma outra congregação, e Deus, ele nos deu a oportunidade de pastorear uma igreja muito grande, irmão, muito grande. Quando a gente chegava lá, tinha dia que tinha 2 pessoas, comigo era 3, quando a minha esposa aí era 4. Se fosse 6 pessoas, a igreja ficava apertada. Os anjos tinham que pedir licença.
E nesse período que a gente ficou lá, 2 moças aceitaram Jesus. 2 reconciliaram. Uma das irmãs que servia, ela servia do lado de fora, tá, irmãos? Porque não dava para entrar dentro da igreja, que era uma garagem. Era 3 por 3, era pequeno demais, graças a Deus. Mas Deus nos honrava ali. E essa moça, ela se chamava Michele. Ela aceitou Jesus e ficou firme 30 dias na igreja. E em uma sexta-feira, nós chegamos para fazer o culto. O dono da casa, né, que era uma garagem, falou assim: pastor, não era pastor não, tá, irmão? Aqui, mataram a irmã. Falei: oi? Mataram. Falei: meu Deus. O que fizeram? Assassinaram ela. Aí quando a gente escuta um negócio desse, pastor, quem estava lá, tinha 5 pessoas para estar no culto. Eu falei assim: Jesus, eu tenho que ter responsabilidade com essas 5. Engoli o choro. Pregamos, fizemos o culto como se nada tivesse acontecido, pastor. Nada. Pregamos, liberamos e fomos embora. No outro dia, a gente foi no velório, lá em Birité. Irmãos, eu não acreditava. Mas o pai daquela menina, que ele não era dessa igreja, ele era diácono na igreja quadrangular, uma igreja bem em frente. Ele falou assim, ele nos chamou e usou as seguintes palavras: esse aqui foi o pastor da minha filha. Não era pastor, tá, irmãos? Era diácono. E sempre amei ser diácono. Esse aqui é o pastor da minha filha. E ele usou as seguintes palavras. Você sabe o que eu fico mais feliz? Que ela reconciliou e hoje ela recebeu a vida eterna. Talvez ela não sabia, mas Deus tinha um plano, um propósito e um objetivo para ela. Ela deu ouvido para a salvação que estava próximo para chegar na vida dela e da casa dela. Ela ficou firme, irmãos, 30 dias. Ela não faltava na quarta, ela não faltava na sexta, ela não faltava no domingo, todos os dias. Mas Deus, ele sempre nos prepara. Porque a Bíblia diz que Deus, ele nunca vai fazer algo sobre as nossas vidas sem antes revelar para os seus profetas. Pastor, mas eu ainda não entendi onde você quer chegar. Já vou te explicar. Em Lucas capítulo 10, nos diz a seguinte história. Não precisa abrir não, irmão. Fala que Jesus, ele começa a liberar uma palavra. E qual é essa palavra? Jesus disse da seguinte maneira: havia um viajante que estava a trabalho, não sei, ou se estava a passeio. A Bíblia fala que Jesus disse que ele era um viajante. E de repente, no meio do caminho, veio alguns saqueadores que maltrataram, roubaram aquele homem e deixaram ele no meio do caminho. E deixando ele no meio do caminho, a Bíblia fala que passou o sacerdote e nada fez, que passou o levita e nada fez. Mas a Bíblia fala que passou um homem chamado, e Jesus o denomina o bom samaritano, que ele parou, deu para ele vinho, colocou na sua carruagem e levou para um estabelecimento. E a Bíblia fala que aquele bom samaritano, assim denominado por Jesus, disse da seguinte maneira: estou te entregando nas suas mãos essa oferta, cuide dele, e tudo aquilo que ele precisar, eu estou te dando. Mas se porventura aquilo que ele precisar, se o dinheiro não for o suficiente, na minha volta eu pago o restante. Vamos trazer para os dias de hoje. Esse estabelecimento se chama a igreja de hoje. Como assim, pastor? Lembra quando você estava no meio do caminho, machucado, sem direção, sem saber o que fazer? O Senhor Jesus te colocou no ombro. Ele te levou para um estabelecimento, curou as suas feridas, te deu um plano, um propósito e um objetivo. E o Senhor
para os pastores: está aqui essa oferta, está aqui, se porventura o que ele fizer não for o suficiente com essa oferta que eu estou dando, quando eu voltar eu vou liquidar toda a dívida. Será que parece comigo e com você? A Bíblia não fala que aquele homem, ele usufruiu de todo o dinheiro. A Bíblia não fala que aquele homem, ele precisou usar tudo. Mas Jesus estava dizendo: eu estou dando a minha vida a favor da vida de alguém que talvez eu não conheço, que talvez eu não sei o nome, mas que eu vou usar de misericórdia para dar para ele um plano, um objetivo e um propósito. Talvez você está pensando em desistir, mas como foi falado aqui quarta-feira, desista de desistir, porque Deus te chamou para quê? Para Ele te cuidar, guardar, sarar e transformar a sua vida. Pastor, o Senhor falou de Efésios, o Senhor falou de Timóteo, o Senhor falou de Jesus, mas eu ainda não liguei. Sabe por que nós falamos do livro de Efésios? Porque foi justamente nessa cidade que Deus levantou um pastor chamado Timóteo para cuidar daquela cidade. Porque depois que ele aprendeu da mãe e não deu ouvido para as coisas terrenas do pai, e deu ouvido para a mãe, ele acreditou no plano, no propósito e no objetivo. E qual que foi a conclusão que ele teve? Eu fui chamado para cuidar, eu fui chamado para zelar, eu fui chamado com o propósito de levar a toda língua, a toda nação, um Jesus que liberta, um Jesus que transforma, um Jesus que me viu no meio do caminho, no meio da estrada, mostrou os seus milagres, mostrou os seus prodígios, e hoje eu estou aqui exclusivamente para dizer que Ele liberta, que Ele salva e que Ele transforma. E se porventura eu não conseguir chegar no retorno dEle, quando Ele voltar na glória, Ele vai pagar tudo aquilo que eu não consegui fazer. E é sobre isso. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Eu não sei quais são os seus planos. Eu não sei qual é os seus propósitos. Eu não sei qual é o seu objetivo. Mas eu sei se você está no meio do caminho, ferido, porque alguém entrou no meio da tua vida, no meio da tua casa, te feriu e te largou lá. Eu quero te dizer, se porventura você, no meio da sua caminhada, tentaram excluir os seus planos, os seus projetos e os seus objetivos, entraram no meio da tua vida, no meio da tua casa, pastor, arrebentaram com tudo. Eu não acredito no ser humano. Amém, irmão? Eu vou deixar você com essa opinião. Talvez você não acredite mais no ser humano, mas eu quero te dizer, ainda existem homens e mulheres que estão aqui na casa do Abba com um plano, com um propósito, com um objetivo de amar você, de cuidar de você, independente do que você fez lá, independente do que fizeram com a tua vida. Mas se o seu plano é estar aqui, nós estamos aqui prontos para cuidar. Se o seu objetivo é chegar no céu, nós vamos te caminhar para chegar lá. Se o seu propósito é não recuar, não desistir, não olhar para trás, eu quero te dizer, você está no local certo, no momento certo, e aqui nessa casa tem pessoas que vão te ajudar. Eu não sei como você está nessa noite, mas nós queremos cuidar de você. Você que está sem plano, sem propósito e sem objetivo, eu queria que você saísse do seu lugar, porque nós queremos orar pela sua vida. Porque aquilo que Deus fez na minha vida, em 98 eu não era ninguém. Como assim, pastor? Eu era fracassado, eu estava sem plano, não sabia o que ia fazer, não sabia aonde chegar. Deus já tinha me dado
livramentos, só de afogamento eu devo ter no mínimo uns 4. E Deus foi lá, me guardou e me restaurou. Então eu quero abençoar a sua vida da mesma maneira que Deus me abençoou. Eu não quero que você fique aí, mas eu preciso que você venha aqui à frente. Nós queremos orar por você. Enquanto os irmãos estiverem cantando aqui, saia do seu lugar. Tenha coragem, porque Timóteo, ele teve a coragem. Ele não se permitiu estar do mesmo jeito. Mas quando ele ouviu os milagres, quando ele ouviu os prodígios, quando ele entendeu que Jesus Cristo salvava, libertava, curava e transformava, ele falou: eu não posso ficar desse jeito. Eu tenho que tomar uma decisão na minha vida. E ele tomou a decisão. Foi instruído, foi ajudado por Paulo e se tornou um grande pastor, um grande homem de Deus. E qual que é a diferença de você para Timóteo? Qual é a diferença de você para Eunice? Qual é a diferença de você para os grandes homens da Bíblia? Nenhuma. E melhor dizendo, e hoje você tem o Espírito Santo morando dentro da tua vida. Então eu gostaria que você viesse aqui à frente. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar pela tua casa. Nós não podemos deixar você sair daqui da mesma maneira. Tenha coragem. Não é vergonha a gente sair daí, não. É triste a gente entrar num lugar, saber qual é a nossa dificuldade e não querer uma mudança, irmão. Errar, todo mundo vai errar. Ao ponto da Bíblia do apóstolo João dizer, na primeira carta de João, ele diz da seguinte maneira: aquele que pensa que não tem pecado, já está pecando, e nele não tem verdade nenhuma. Então quer dizer, todos nós erramos. Mas quando nós erramos e pedimos misericórdia, a graça vai nos alcançar. Nós vamos mudar o trajeto, nós vamos mudar o plano, nós vamos mudar o objetivo, e o nome dele vai ser exaltado. Saia do seu lugar, saia do seu lugar, venha aqui à frente. Tenha coragem, tenha coragem, tenha coragem, tenha coragem, tenha coragem, tenha coragem. Eis-me aqui, rei de destor. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rei de destor. Eu sou teu e tu és meu. Jesus, meus momentos, os dias meus, vou respirar o meu líder, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rei de destor. Eu sou teu e tu és meu. Eis aqui, rei de destor. Eu sou teu e tu és meu.
ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Aleluia. Levante as suas duas mãos para o alto. Levante as suas duas mãos o mais alto que você puder. Levante as suas duas mãos, exaltando a Ele, glorificando a Ele. Você poderia, irmão, estar em qualquer outro lugar. Você poderia estar até num leito de enfermidade. Mas Ele te escolheu para estar aqui. Levante as suas mãos, não baixa não, não baixa não. Não perca essa graça, não perca essa unção, não perca esse momento. Muitas são as pessoas que gostariam de ter essa oportunidade que você está tendo agora. Então com seus lábios comece a dizer palavra que exalta, palavra que glorifica. Pastor, eu não sei dizer nada, então fala para ele: Senhor, muito obrigado pelo fôlego de vida. Obrigado, Pai, pela vida. Obrigado, Pai, pelas lutas, mas muito mais obrigado pelas vitórias que o Senhor tem me dado. Em 98, como eu disse, eu poderia hoje estar até morto, não sei, mas eu tive a melhor decisão da minha vida, Efigênio, que é reconhecer que sem Ele eu não sou nada. Eu levantei as minhas mãos e disse: eu quero esse Jesus.
como meu único e suficiente Salvador da minha vida. E Deus fez de alguém que era improvável. Deus fez, Michael, de alguém que era improvável, de alguém que as pessoas diziam: não vai dar nada, não vai ser nada. Deus transformou aquele menino num grande pregador da palavra. Grande não no nome, não no que eu sei, mas porque Ele é grande. Eu quero, junto com você, confessar a Jesus Cristo como Salvador das nossas vidas. Podemos fazer isso? Repita assim comigo: Senhor Deus, eu confesso todos os meus erros, todas as minhas fraquezas, todas as vezes que eu não entendi que o Senhor veio para me salvar, restaurar, transformar a minha vida. Eu que andei longe dos seus caminhos, arrependido, volto para os seus braços. Senhor, quebra agora todos os laços que eu fiz, consciente ou inconsciente. Receba a minha vida, papaizinho, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Ele. Aplauda a Ele, exalte a Ele, glorifica a Ele. Tem alguém aqui essa noite que fez essa oração pela primeira vez? Tem alguém aqui que fez essa oração pela primeira e segunda vez? Faz assim: eu quero orar pela tua vida. Aleluia. Vem cá na frente, vem cá na frente. Aleluia. Tem mais alguém? Você pode aplaudir a Ele, exalte a Ele. É o único momento que a Bíblia fala que no céu tem festa, quando um pecador se arrepende. Tem mais alguém? Pastor, eu já andei firme com o Senhor, mas eu afastei. Essa é a oportunidade. Você que fez essa oração, faz assim: eu quero orar pela tua vida. A igreja quer conhecer você, a igreja quer dar um abraço em você. Faz assim: não tenha medo, não tenha medo, tenha coragem. Aonde tem o medo, deixa que a coragem ela seja maior do que o medo. Tem alguém aqui? Faz assim, por favor: eu quero conhecer você, eu quero dar um abraço em você, eu quero te presentear com uma oração em nome de Jesus. Tem mais alguém? Faz assim: tenha coragem, eu quero te abraçar, porque um dia eu fui abraçado. Um dia eu que estava sem plano, sem propósito, sem objetivo, aceitei a Jesus Cristo como Salvador, e Ele me deu de presente um plano, um propósito e um objetivo. Estenda suas mãos para cá. Agora nós temos uma nova irmã chamada Yara. Ó, pegou aí? Agora é duas. A Esther, Yasmin e o Arthur. Você pode levantar as suas mãos para cá. E tem também o Otávio, tá, irmão? Tira suas mãos. Se a gente tivesse conhecido Jesus antes, talvez a gente tinha evitado muito problema, talvez a gente tinha errado menos. Mas que bom que a palavra chegou no coração dessas crianças, desses adolescentes. Estenda as suas mãos para cá. Ó Deus, nós oramos, porque eu sei que aqui tem grandes homens e grandes mulheres de Deus que não vão ser um eco, Pai, nessa nação. Eles vão ser uma voz, Pai. Abençoa cada um desses meninos, desses adolescentes, que eles sejam usados e ousados, Pai, porque eles reconheceram que o Senhor é o Salvador e libertador da vida deles. Obrigado por esse grande presente de poder, Pai, participar desse momento tão especial. E a igreja te exalta e te glorifica. Agora vocês vão virar para lá, ó.